Olá, alunos do oitavo ano, professor Regis mais uma vez aqui. E agora nós vamos falar, tá, sobre a mediatriz de um segmento, tá? A mediatriz de um segmento nada mais é, tá, que uma reta perpendicular, né, ao segmento que passa exatamente no seu ponto médio. Como assim, professor? Observe esse segmento aqui. Esse segmento é um segmento que vai do ponto A ao ponto B. Então, eu posso dizer que esse aqui é o segmento AB, porque ele vai do ponto A ao ponto B. Agora, nós vamos imaginar, tá, que bem aqui, ó, é exatamente o meio desse segmento. Tá? Então, vou imaginar que bem aqui é exatamente o meio desse segmento. Esse ponto que eu fiz exatamente no meio desse segmento, eu vou chamar de ponto M, tá? Quando você tem um ponto exatamente no meio de um segmento, nós chamamos ele de ponto médio, tá? Então, esse aqui é o ponto médio de um segmento, no caso de AB. Então, M é o ponto médio de AB, tá? Então, quando você tem um ponto equidistante, né, aos pontos AB, você tem um ponto médio, um ponto exatamente no meio do segmento, tá? E o que seria a mediatriz? Seria uma reta que passa exatamente por esse ponto, tá? Só que essa reta, ela é perpendicular ao segmento AB. Ou seja, essa reta, para ela ser a mediatriz do segmento AB, ela tem que ser perpendicular. E o que é perpendicular, professor? É aquela que passa formando ângulos retos. Então, para essa reta ser a mediatriz do segmento AB, quando ela passar aqui, ela vai formar ângulos retos com o segmento AB, tá? Então, vou colocar esses quadradinhos para a gente saber que ela está formando ângulos retos. Então, ela forma 4 ângulos retos. Então, o que é a mediatriz de um segmento? É a reta, tá, que passa exatamente no ponto médio de um segmento, só que essa reta ela tem que ser perpendicular a esse segmento, ou seja, ela tem que formar ângulos retos ao passar por esse segmento, tá? Então isso é a mediatriz de um segmento. Continuando aqui, tá? A nossa aula sobre mediatriz, nós vamos fazer agora a construção da mediatriz de um segmento. Nós vamos fazer essa construção usando régua e compasso, tá? Porque, por exemplo, no exemplo anterior, eu desenhei essa reta, essa mediatriz, eu desenhei na mão. Como eu desenhei na mão, isso não me garante, tá, que aquela reta está exatamente no meio do segmento, nem me garante que ela está totalmente perpendicular. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a construção, tá, da mediatriz usando régua e compasso, e essa sim ela vai ser muito precisa, tá? A construção usando régua e compasso ela é muito precisa. Então, você vai pegar o seu compasso, tá? Você vai observar a sua pontinha, tá, de ferro, pontinha metálica. Você vai posicionar essa ponta metálica exatamente em cima do ponto A, tá? Então, vou posicionar ela em cima do ponto A. Você vai precisar de uma abertura que passe do meio do segmento. Então, se eu imaginar que o meio é mais ou menos aqui, minha abertura vai ter que ser mais ou menos desse tamanho, tá? Ó, uma abertura maior, tá, do que a metade do segmento. Então, você vai fazer um risco de um lado para o outro, dessa forma. Pronto, você fez um riscozinho aí bem grande, tá? Com a mesma abertura, você não pode mexer no compasso, tá? Se você, por acaso, mexer no compasso e a abertura mudar, o seu desenho já vai ficar errado. Então, a abertura que você usou para fazer esse risco, você também vai utilizar para fazer o mesmo risco, só que partindo do ponto B. Então, você vai posicionar a sua ponta metálica agora no ponto B e você vai fazer um risco semelhante ao anterior. Então, posicionei, ó. Vou fazer um risco semelhante ao anterior. Beleza. Fiz o risco, tá? Agora, observe que aqui em cima os riscos se cruzaram. Então, eu vou marcar um ponto bem aqui, ó.
tá? Onde os riscos se cruzaram. E aqui embaixo também. Então eu vou marcar um pontinho aqui também, onde eles se cruzaram. Beleza. Agora você vai pegar a sua régua e você vai traçar uma reta que passa por esses dois pontos que você marcou, tá? Então você vai passar uma reta que passa por esses dois pontos que você marcou. Então vou aqui traçar essa reta. Beleza. Tracei essa reta. Pronto. Ao traçar essa reta, nós temos certezas, tá? De algumas coisas. Primeira, que por onde essa reta que você construiu passou no segmento AP, ela passou exatamente no ponto médio do segmento AB. Então esse ponto por onde essa reta passou é exatamente o ponto médio do segmento AB. Então essa é uma certeza que eu tenho. Outra certeza que eu tenho é que essa reta é perpendicular ao segmento AB. Então eu sei que essa reta é perpendicular ao segmento AB. Logo, ela forma ângulos retos com o segmento AB. E a última certeza é que se essa reta é perpendicular e ela passa exatamente no ponto médio de AB, então ela é a mediatriz, tá, do segmento AB. Então é dessa forma que nós construímos a mediatriz de um segmento utilizando régua e compasso, tá bom? Então, eu espero que vocês pratiquem isso aí em casa, tá? Utilizando régua e compasso, a construção da mediatriz, tá? Então, é só isso por hoje. Até mais.